Michael está um pouco mais próximo do Santos, segundo Wagner Frederico. E o Rony, que foi o primeiro jogador que o Santos buscou para esse setor, muito perto de defender as cores do Corinthians no Campeonato Brasileiro para o restante da temporada. O Santos acerta nessa movimentação, perder o Rony, trazer o Michael. Olha, dados os números, tanto do avanço da negociação com o Michael e os números do avanço da contratação do Corinthians com o Rony, eu acredito que sim. Eu não vou dizer que é um acerto, porque quando a gente fala em acerto, você vai olhar daqui 2 anos para o que o Michael fez no Santos e para o que o Rony fez no Corinthians, vai dizer, puta, o Santos errou. O Rony foi melhor no Corinthians, então o Santos deveria ter contratado o Rony. Não, o Santos acertou, o Rony não jogou nada no Corinthians e o Michael jogou muito no Santos. A coisa não é tão simples assim, não é tão preto no branco assim. E por isso que eu gostaria de tentar, de alguma maneira, me aprofundar nesse assunto para te contar o que eu penso a esse respeito. Não antes de eu te convidar para a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, patrocina esse canal, patrocina grandes nomes do esporte, como Vinícius Júnior, o principal jogador hoje da seleção brasileira para muitos, né? Tá atravessando uma fase ruim, mas voltou a jogar bem na Champions League. Ele é time Bet Nacional, como o Galvão Bueno, para mim o maior narrador de TV de todos os tempos, que vai narrar a Copa no SBT, também faz parte do time, como cada vez mais os influenciadores, os jornalistas, o pessoal do casting da Bet Nacional tem sido cada vez mais qualificado, tudo com a mensagem para te contar que a Bet Nacional ela é diferente porque é a bet mais segura de todo o Brasil. Eu não vou ficar te oferecendo ódio, aposta nisso, aposta naquilo. Primeiro que eu digo o seguinte, uma brincadeira só se você tiver dinheiro sobrando e se for maior de 18 anos. Vou ficar te influenciando, aposta nisso, aposta naquilo, porque eu não quero fazer você perder dinheiro e tudo mais. E eu sei que isso aqui é muito mais uma brincadeira do que um método para você ganhar dinheiro. Mas o que eu tenho para te passar, a mensagem que eu tenho para te passar é que se você brinca em alguma outra casa, ou se você nunca brincou, a Bet Nacional é o melhor lugar, principalmente para você começar, porque é a bet mais segura do mercado. O link está aqui embaixo ou se não você aponta sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Bom, gente, vamos lá. Precisamos falar, a respeito de Michael e Rony. Começando pelo Michael, Wagner Frederico deu a informação de que o Santos aumentou o tempo de contrato oferecido ao Michael de 3 para 4 anos. Isso não está, pelo menos eu não vi o Wagner Frederico falando a esse respeito. Eu li algumas notas que soltaram no Twitter repassando a informação dele. Então se ele falou isso, retiro o que eu disse. Mas enfim, o que eu imagino, do porquê que o Santos ofereceu 1 ano a mais de contrato. O Santos não está disposto a pagar para o Flamengo. O Santos não está disposto, pelo menos, a pagar muito ao Flamengo. Porque o Santos sabe que é um jogador que o Flamengo gostaria de se livrar. Porque o Flamengo ele tem um alto salário no Flamengo. O Santos já conseguiu negociar com um jogador por um salário abaixo. O que foi informado por vários veículos, inclusive o Vene Casagrande, que cobre muito bem o Flamengo, é que ele ganha 1,5 milhão por mês no Flamengo. E esse salário consiste também entre as luvas diluídas, metas, etc e tal, direitos de imagem. E agora o Wagner Frederico fala que ele topa um salário de 1 milhão no Santos. Só que ele queria sair do Flamengo acertado com o Flamengo pagar essas luvas que prometeu, que foi diluído no contrato, quando ele saiu da Arábia e veio jogar no Clube Carioca. O Flamengo falou, não, essas luvas estão diluídas. Se você ficar, eu pago. Se você sair, eu não vou pagar nada. Ou você fica e eu continuo te pagando em dia, ou você vaza e não recebe nada e negocia com o Santos o que você tem para receber. E nisso, a relação esfriou, a negociação esfria, porque o Santos não vai assumir as luvas do Flamengo para o Michael. Estipulou um teto de 1 milhão ali para pagar, segundo o Wagner Frederico, para pagar o Michael. Michael quer vir, prioriza o Santos, tem outras propostas, mas quer jogar com o Neymar e quer jogar com o Gabriel. Mas, aí fica difícil. Vou ganhar bem menos, vou ganhar 2/3 do que eu ganhava, vou perder as minhas luvas. E ficou esse o impasse. Como o Santos tentou, diante também da água cada vez mais batendo na bunda, principalmente depois do jogo do Corinthians, o próprio Marcelo Teixeira
deu uma entrevista saindo do seu camarote na Vila Belmiro, dizendo que precisava oferecer mais material humano pro Vojvoda. O Vojvoda cita o Guilherme reiteradas vezes na coletiva, como quem diz, não me mandaram ninguém pro lugar dele. Diante disso, o Santos voltou a acelerar a negociação. E qual foi a chave que pode destravar essa negociação? Oferecer 1 ano a mais de contrato. O Santos tinha oferecido 3 anos. Oferecendo 4 anos, é muito simples, né? O Michael vai ganhar 1 milhão aqui. Então você faz aí vezes 13, são 13 milhões por ano de salário, porque tem o 13º. Então o Michael ao todo ganharia em 4 anos de contrato 52 milhões de reais. Se o Santos não pagar nada para o Flamengo, não sei se serão nesses moldes, mas se o Santos não pagar nada ao Flamengo, é uma negociação que, claro, o contrato é longo, o jogador, você não sabe como vai estar o Michael, que é um jogador que depende muito da sua parte física, da sua velocidade, ele daqui 4 anos como ele vai estar, até porque ele já está numa descendente, ele já não tem frequentado mais o time do Flamengo, nem muitas vezes o time reserva não é a opção principal, não está entre as opções principais do Flamengo no banco de reservas. Então já tem um declínio, esse declínio deve vir ainda mais de galope nos próximos 4 anos. Mas é um jogador que ganha 1 milhão, é menos do que o Tiquinho, e o Santos, de repente, se não der certo, pode encaminhar para um outro time que tope pagar algo nessa faixa pro Michael. Pode acontecer. É um cara que eu imagino que se tiver um ano ruim no Santos e o Santos quiser negociar, ainda vai ter mercado. Então, eu entendo aqui o fato de você oferecer 4 anos pro Michael. É um problema, mas é um problema porque o Santos não tem dinheiro para pagar. Se o Santos tivesse dinheiro para pagar o Flamengo, etc., ou dinheiro para pagar um salário, que é o que o Michael ganha lá, ele poderia oferecer um tempo menor de contrato. O que o Santos precisa ser habilidoso aqui é em tentar, durante o momento que ele tem contrato com o Michael, gastar o mínimo possível. Me parece uma solução até boa para essa negociação. Eu já disse aqui que o Michael não é o meu jogador preferido, que eu não buscaria o Michael, que eu acho que o Michael é um jogador muito enceradeira, um jogador que tem um drible, um jogador que tem muitas vezes um bom passe, mas é um jogador que toma decisões erradas muitas vezes. A Vila Belmiro, a gente sabe, eu vou falar disso daqui a pouquinho, não tem muita paciência, e é um jogador que não tem recomposição defensiva, algo que o Santos vai precisar e muito quando tiver Neymar e Gabriel em campo, porque assim, o Santos contra o Corinthians já não conseguiu marcar pressão, porque os jogadores de frente não têm condição de fazer isso, e hoje você jogando em casa, você só consegue dominar o seu adversário se você marcar ele lá em cima, sufocá-lo. O próprio Flamengo, com todos os milhões que envolvem os jogadores que acabaram de ser campeões, etc. Voltaram contra o Vasco, primeiro jogo da temporada, marcando lá em cima, tirando todos os espaços do time do Diniz. Os caras ganharam tudo e tem força para fazer isso, porque é da característica dos atletas do Flamengo. O Santos não tem essa característica no time que está montando, e me preocupa um pouco o aspecto defensivo, que foi uma vergonha contra o Corinthians. O Santos não tem volante de combate, o Ilharão é um cara posicional, o Santos não tem um volante perseguidor, os laterais do Santos têm características muito ofensivas, não tem lateral marcador, e o marcador que tem o Escobar está num péssimo momento defensivo. Me preocupa muito, por exemplo, Lira e Michael do lado esquerdo. Cara, o Lira foi vaiado na Vila Belmiro, e eu ainda vou falar disso daqui a um pouquinho, que eu quero falar um pouquinho desse comportamento do torcedor, passando pela situação do Rony ter ido pro Corinthians, mas, cara, se o Lira for titular, jogando com o Michael do lado esquerdo, como é o time que o Santos está querendo montar, tem grandes chances aqui do Lira ser queimado, porque o Michael não vai ajudá-lo. Não vai ajudá-lo. E vai recair sobre os ombros do menino. Escuta o que eu tô te falando. E é um menino muito promissor que o Santos pode queimar, porque, cara, a gente não pode achar que futebol é só ataque, velho. Futebol é defesa também, você precisa se defender bem, as pessoas esquecem disso. Defesa ganha jogos. Aliás, o ataque ganha jogos, defesas ganham campeonatos. É a maneira como eu vejo futebol, tá? É a maneira como eu vejo futebol. Se você for pegar os times do Santos históricos, claro que você vai olhar pro ataque e vai falar, puta, esse ataque era embaçado. Mas, cara, o Santos tinha uma baita de uma defesa na Libertadores quando venceu. Baita de uma defesa. Danilo e Jonathan na lateral direita, revezando, com Edu Dracena e Durval
em grande fase, com o Léo experiente no lado esquerdo, com o Arouca e Adriano Pagode, que era esse perseguidor, e você tinha um volante carregador de bola que participava do momento ofensivo. Isso para falar o último título importante do Santos. Olhando para trás, 2002, o Santos tinha as torres gêmeas. O André Luiz era o cara da butinada, da perseguição, e o Alex era pura classe, 2 zagueiros muito bons pelo alto, o Léo no auge da forma física, e o Maurinho, meu Deus, brincou de jogar bola naquele campeonato. Sem contar que você tinha um Paulo Almeida, que era esse volante perseguidor e butineiro, e o Renato, que era um cara já mais o Arão, o cara do passe. Jogava até mais avançado que o Arão, um cara com qualidade, mas que também cortava a linha de passe. Ótimas defesas, estou pegando 2 times históricos. Ótimas defesas. Talvez a única exceção seja um pouco 2004, que você tinha Ávalos e Leonardo por boa parte, com Mauro no gol e tal. Né? Mas ali o Fabinho Soldado ajudava muito, porque era um primeiro volante que fez um trabalho incrível, com o Preto Casagrande também, que cumpriu uma função tática importantíssima. Paulo César jogando muito na lateral e o Léo também. Então você ainda tinha um equilíbrio. Mas foi um campeonato que o Santos foi passar o Atlético Paranaense na penúltima rodada. O Santos teve problemas nesse campeonato. E outra, foi o melhor ataque da história de todos os campeonatos brasileiros. O Santos precisou ter o melhor ataque da história para conter os problemas defensivos que teve naquele ano. Então defesa é importante, a gente não gosta de olhar para isso, mas a gente tem que olhar. E aí me preocupa muito essa contratação. Eu não acho que os valores, se o Santos não pagar nada ao Flamengo, eu não acho que os valores sejam de todo ruim. Mas me preocupa do ponto de vista tático um time com Neymar, Gabriel e Michael. Me preocupa demais e vai acabar estourando no lateral. Se o Michel jogar na direita, vai estourar no Igor Vinícius. Se ele jogar na esquerda, vai estourar no Lira. A não ser que o Vojvoda mude o esquema. Jogue com Neymar, Michael e Gabriel na frente e bote 3 volantes. Mude o esquema. Mete o William Arão de um lado, Zé Rafael do outro e Bom Tempo de terceiro homem. Os 3 recompondo bem e assim, quando o Santos é atacado pelas laterais, o Bom Tempo abre para o flanco direito e o Zé Rafael pelo esquerdo, né? Ou o próprio Menino. Aí tudo bem. Mas para jogar no esquema, no sistema que o Vojvoda jogou ano passado, cara, uma coisa é você ter o Guilherme, que é um cara que se mata até o final e volta. Tem problemas técnicos? Tinha problemas técnicos, mas voltava, se dedicava. O Michael não é esse cara. Então assim, tô curioso para ver quais as soluções que o Vojvoda vai dar para esse time. Claro, não precisamos só de Michael. Precisamos com certeza de um zagueiro titular. O início de temporada do Zé Ivaldo é bem ruim. Uma pena, porque eu gostei muito da reta final do Zé Ivaldo no passado. Eu não sou do time que acha um absurdo o Santos ter comprado pelo valor que custou. Ele custou 4 vezes menos do que o Alexis Duarte, que é reserva dele hoje. Então, para mim, um obsceno é o Santos ter comprado o Alexis Duarte e não dar chance para jogar. Obsceno é o Santos ter comprado o Adonis Frias, que tá até um pouco melhor que o Zé Ivaldo, mas custou 4 vezes mais. E não vale 4 vezes mais. Não vale. Então, assim, se o Santos tivesse nesses 2 caras gastado essa grana em 2 zagueiros muito bons, você poderia ter o Zé Ivaldo na reserva para jogar jogos esporádicos. Esse é o grande problema. Mas aí a gente ouviu a notícia hoje de que o Corinthians está muito perto de levar o Rony. E aí a gente viu os valores, né? A notícia foi dada por Everton Guimarães, se eu não me engano, em primeira mão, depois confirmada pela ESPN. Quem que foi o repórter da ESPN aqui? Eu não gosto de não citar os créditos. O André Hernan, Daniel Bocato, Felipe Silva e Vinícius Nicoletti deram aqui a notícia de que o Rony está muito próximo de ir para o Corinthians e se fala de um valor de 25 milhões de reais pela transação. Ou seja, o euro hoje, 4 milhões de euros. Se falou que o Santos estava disposto a pagar 4 milhões e meio de euros pelo Rony, lembra? Todo mundo ficou maluco, não faça isso, e não tinha que fazer mesmo. E eu achava que 2 milhões e meio de euros, que era o que também vinha se informando numa época que o Santos estava disposto a pagar e o Atlético Mineiro estaria disposto a liberar, só não liberou porque o São Paulo não queria liberar, eu achava ainda caro. Por quê? Porque não é só o valor da transação, né? Você tem os salários. E aí você tem que colocar na conta. Porque aí, por exemplo, se o Michael, que vai ganhar 52 milhões de reais no Santos, considerando 13º em 4 anos. Cara, se você paga
25 milhões pro Rony, para dar o mesmo valor durante, que seja 3, 4 anos de contrato que o Michael, ele teria que ganhar 700 mil. Não, 700 mil nada, 500 mil. O Rony vai ganhar 500 mil? Então, em 4 anos, se o contrato do Rony for de 4 anos, equivalente aqui ao do Santos, ou nem precisa ser de 4 anos, mas por ano, o Rony vai custar muito mais ao Corinthians. Porque tem um salário que não vai ser barato. Eu duvido que o Rony venha ganhando menos de 800 picanhas no Corinthians. Mais 25 milhões pela compra é um jogador caro. Só que, olha, eu acho muito louco isso. Mas, sinceramente, eu acho uma ótima contratação para o Corinthians. Eu jamais contrataria o Rony para o Santos. Jamais. Porque, diante da falta de refino do Rony, o Rony seria queimado pelo torcedor em 2 meses. Eu não tenho a menor dúvida disso. Essa coisa do cara ser dedicado, jogar com raça, não faz... Quando o cara é atacante, se o cara é volante e faz isso, o torcedor do Santos até se comove. Se o cara é zagueiro, lateral... Agora, se o cara é atacante, o torcedor do Santos não tá preocupado se o cara vai voltar, se o cara vai cumprir função tática, se vai marcar. É o DNA do torcedor, é a característica, a cultura do torcedor. Se o cara aparece como o Rony, um cara, por exemplo, que não joga na ponta desde 2019, talvez, com o Luxemburgo. Acho que é isso. Não joga na ponta desde 19 com o Luxemburgo. Já são 5, 6 anos sem jogar, mas jogou de ala no Atlético, jogou mal, péssimo, né? Com consistência, ele não joga. Ele é um atacante, é um centroavante de velocidade. Foi assim que o Abel transformou o patamar do Rony no mercado brasileiro, né? O Rony não tem drible, não tem jogada assim na ponta. Ele não consegue, ele não tem 1 a 1. Então ele é hoje um atacante de velocidade, só que o Corinthians não joga com pontas. O Corinthians joga com Yuri Alberto de velocidade, Depay e Garro, caras centralizados. Então o Rony vai ser uma opção, se ele não for titular, uma opção imediata para entrar no lugar de qualquer um desses caras, porque... E aí vai jogar no esquema tático do Corinthians, é muito mais favorável para ele jogar. No esquema do Santos ele ia ter que bater de frente com o Gabriel, não ia dar para ele. E outra, o torcedor do Corinthians tem muito mais paciência com falta de refino técnico do jogador se ele se mata em campo, que é o caso do Rony, cara, que assim, chega a brilhar os olhos, o quanto esse cara se dedica, quanto cada bola pra esse cara é um prato de comida cada vez que ele vai marcar pressão no campo de ataque. No Palmeiras isso não é tão valorizado como é no Corinthians. A cultura do Corinthians, a torcida do Corinthians é diferente nesse sentido. A torcida do Corinthians é forjada de uma outra forma como foi a torcida do Santos. A torcida do Santos viu grandes times, grandes glórias, grandes craques. A torcida do Corinthians viu muita desgraça e hoje se apega a outras características. E isso pro Rony é ótimo. Eu tenho certeza que ele vai ter um ambiente muito melhor no Corinthians do que teria no Santos. E olha, eu acho que ele pode até se tornar ídolo do Corinthians. Se o Romero foi, o Rony para mim é melhor que o Romero. Eu acho que ele pode se tornar um jogador importantíssimo pro Corinthians. Mas no Santos, para mim, ele seria alvejado em 2 meses. Porque é a cultura, é a característica da torcida. Eu estive semana passada com o Juca Kfouri no Tomando Uma no Futeboteco, meu programa de entrevistas, meu podcast. E, bom, eu sei que tem muita gente que não gosta do Juca e tudo bem, eu entendo. Mas a gente não pode negar que de Corinthians ele entende, né? E eu perguntei pra ele, eu falei, Juca, a torcida do Corinthians sempre foi assim, de apoiar indiscriminadamente, mesmo com tudo correndo contra, presidente empichado, técnico escalando mal, jogador não jogando nada, os caras não vaiam ninguém dentro de campo até o jogo acabar. Sempre foi, ele falou de jeito nenhum. Não fosse assim, não tinha havido invasão no Pacaembu depois de eliminação de Libertadores e vaia no meio dos jogos. Ele falou, cara, o que mudou muito o Corinthians foi o Sócrates nos anos 80. Sócrates, quando chegou, foi muito vaiado no começo. E depois, quando ele começou a jogar bem, ele fazia gols e não comemorava com o torcedor. Falava, não vou comemorar. Os caras me vaiaram quando eu precisava, agora eu tô fazendo gol aqui, os caras vêm querer me aplaudir? Não. E aí depois ele vai lidando, ele vai cada vez mais entrando em simbiose com o torcedor corintiano. Ele que era santista, pra quem não sabe. E ele vai, segundo o Juca, doutrinando o torcedor do Corinthians, falando, calma, não fique enchendo o nosso saco, não vai dentro de campo durante o jogo, espera que o gol vai sair naturalmente.
E segundo o Juca, o gol começou a sair naturalmente. E isso começou a forjar uma mudança da postura do torcedor do Corinthians, que se viu para outras décadas. Eu me lembro de estar num jogo, Santos e Corinthians, aqueles 4-2 pro Santos, gol de bicicleta do Alberto. Chegou a estar 4-0. E, cara, eu tava no tobogã esse dia, o estádio inteiro, 4-0 contra, todo poderoso Timão, os caras gritando. Isso não aconteceria na Vila Belmiro nunca. Primeiro que metade teria ido embora. Metade teria ido embora. É capaz de algumas pessoas invadirem o gramado, como aconteceu no jogo contra o Corinthians, que levou a demissão do Odair Hellmann em 2023, ano do rebaixamento. Isso não aconteceria nunca na Vila Belmiro. Seria vaia, seria xingo. Olha como aconteceu no jogo do Vasco, 6-0. Eu fiquei até o final. Tinha um quarto do estádio, tinha 50 mil pessoas. Na hora que apitou, o juiz apitou, fez o apito final. Olha, se tivesse 15 mil no Morumbi, era muito. É uma outra característica de torcedor. O Sormani falou ontem no vídeo dele, pô, eu pago um pau pra torcida do Corinthians, não desse jeito, mas, pô, eu admiro os caras. Eu também. Eu quero que o Corinthians se foda. Como viralizou aí no meu short e tal, foda-se o Corinthians. Mas, cara, nesse aspecto, se parar pra pensar que com todos os problemas que eles tiveram no passado, eles conseguiram ser campeões 2 vezes, foi porque a torcida levou, a torcida aplaudiu, a torcida não vaiou durante o jogo. E aí tem vagabundo, tem desgraçado que vai pra Vila Belmiro, acha que paga ingresso, tem que ficar xingando a porra do moleque, do Lira. Eu não soube disso durante o jogo, por quê? É importante aqui explicar. Quando eu faço transmissão junto com o Murilo, eu não tenho retorno do estádio. Eu tenho que abaixar o volume, porque o retorno que eu tenho do jogo são outros canais. E se eu aumentar o volume para ouvir o estádio, eu vou ouvir o narrador, isso vai entrar no meu microfone, então não tenho um retorno de estádio. Não tenho. E eu não tenho ainda a possibilidade de ter um repórter dentro da Vila Belmiro. Se Deus quiser, minha jornada vai crescer, vou ter um repórter lá dentro, vou ter um repórter na rua para entrevistar os torcedores antes e depois do jogo. Eu quero muito, para mim um grande objetivo que a minha jornada cresça e se torne importante, como as jornadas do Sul, lá do Baldasso, do Alex Bagé, que são os caras que eu me inspirei. Eu acho que o Santos merece ter uma jornada dessas, com muito investimento, mas não é o momento ainda. Eu comecei como eu posso. E nesse momento eu tô perdendo dinheiro. É um investimento para frente, que eu tô apostando no crescimento, apostando em vocês para estar comigo sempre, meu público crescer e a jornada se tornar algo comum. Há quanto tempo esses caras fazem jornada? Há anos. Meu objetivo agora então é manter a jornada e aos pouquinhos ir crescendo. Então assim, eu não tenho o retorno do torcedor. Eu não sei se o torcedor tá xingando A, B, C ou D. Por isso que a gente não comentei isso nem durante a transmissão, tampouco no pós-jogo, porque eu não tinha essa informação. Agora, vi vários setoristas, jornalistas falando que o Vini Lira no primeiro tempo foi perseguido pelo torcedor. O torcedor que perseguiu o Vini Lira é um cretino. O torcedor que persegue o Vini Lira nesse momento, com o 4º jogo do campeonato, num campeonato paulista, temporada começando, é um vagabundo, é um cara que não merece estar dentro da Vila Belmiro. Esse cara não merece. O Santos não precisa de você. É melhor que você fica no caralho da tua casa do que ir encher a porra do saco do moleque. Ninguém enchia o saco do Tiquinho, né? Ninguém enchia. O cara terminou o Campeonato Brasileiro com 2 gols de pênalti e nunca viu o cara ser vaiado na Vila Belmiro. Nunca foi perseguido, nunca... Não tem que perseguir, ameaçar ninguém, mas nunca aconteceu com ele. Com outros acontecem. Segundo jogo do moleque titular, os caras perseguindo o moleque no primeiro tempo, que deu a volta por cima, jogou muito no segundo tempo. Então, assim, é inacreditável a postura do torcedor do Santos. E é uma postura, muitas vezes, da Vila Belmiro. Eu, como paulistano, nascido e criado em São Paulo, capital, já fui em diversos jogos do Santos, tanto na Vila como aqui de São Paulo. A diferença do jeito de torcer do torcedor do Santos de São Paulo e do torcedor do Santos de Santos é brutal. E durmam com essa. Durmam com essa. Não que o torcedor de São Paulo não vai. Não que o torcedor do Santos de São Paulo não vai embora, como você tem o Morumbi aqui, que os caras foram embora, fizeram seu protesto, etc e tal. Não é isso, que eles são perfeitos.
Não é isso. Mas eles não perseguem jogador. Eu não me lembro de uma experiência de ficar perseguindo o jogador no Pacaembu, ficar perseguindo o jogador no Morumbi. Isso é coisa daquela galera que tem as cadeiras cativas assinadas. O cara comprou e o cara tem vitalício aquela cadeira e o cara acha que ele é dono do Santos. Ele acha que ele pode falar o que ele quiser. A ponto do Neymar ter que pedir para os caras apoiarem. Esses caras são os cânceres, cara. Esses caras são os cânceres. Uma pena que quando o Santos fizer um outro estádio, as cadeiras desses caras vão continuar. Tinha que tirar de todo mundo. Tinha que tirar. E foda-se. Tá puto comigo? Foda-se. Você não tinha que ter cadeira nenhuma no Santos. Pra ficar vaiando, pra ficar xingando o moleque, ainda fala que nós somos o time dos meninos. Uma porra, uma mentira. Vocês são tudo câncer do Santos. Pra trás vocês não olham, né? Com a tribuna do presidente lá, ninguém xinga, né? Ninguém xinga o presidente, dono da cidade, né? Ninguém xinga o presidente, ninguém xinga Alexandre Matos, vai xingar o moleque. Desse jeito, com essa gente, o Santos não vai chegar em lugar nenhum, porque o Corinthians tem os seus chatos lá, mas quem domina é uma torcida organizada que consegue, de alguma maneira, imbuir o estádio de um só objetivo. E outra, no Corinthians, sei porque tenho amigos corintianos, eles falam, cara, se começou a xingar jogador, você é pressionado pelo próprio torcedor que está do lado. Aqui não, irmão. Apoia até o final. O Santos não tem essa cultura. E por que a gente tem que não pode adotar? Por que a gente tem que se contentar com essa coisa de vimos o Pelé, vimos o Neymar e o Robinho, então a gente só quer craque. Quando tiver fases que não tiver craque, a gente só vai chiar. Por que a gente tem que se contentar com isso? Por que as novas gerações não podem aprender a torcer diferente? Não podem apoiar? Não podem, pelo menos, se você não quer apoiar e ficar gritando até o final, tomando sarrafo, pelo menos não xingue, espera o jogo acabar pra encher a porra do saco. Por que a gente não pode criar essa cultura? Por quê? Por que tem que ser os caras? A gente tem que ficar exaltando porra de rival e não pode ser a gente. Por quê? Aonde está escrito que é impossível mudar? Onde está escrito que a gente nasceu assim e tem que morrer assim? Aonde? Então não tenho a menor dúvida que para a carreira do Rony foi muito melhor ali para o Corinthians do que para o Santos. Porque é um jogador que tem todos os problemas, mas ele melhora time. Eu nunca defendi no Santos porque eu sabia que ele seria alvejado em 2 meses e tudo que o Santos estaria gastando nele seria jogado no lixo. Mas aí a gente tem que ter Michael, que é jogadorzinho que passa o pezinho na bola, que vem dar um driblezinho aqui, aí levanta torcedor e erra quase tudo, e não consegue jogar, e não ganhou porra nenhuma quase na carreira. Entendeu? Em comparação com o Rony, mas por quê? Porque ele tem um molejinho, sei que, torcedor do Santos, não, beleza, esse aí beleza, é ciscador. Nunca xingaram o Soteldo. Nunca fizeram nada, porque o Soteudinho pisava na bola. Soteudinho tria um driblezinho, um vagabundo que ficava na Venezuela lá depois de convocação e não voltava nunca. Sempre ele perdia um voo. Depois chegava aqui, era noitada. Só noitada. E ninguém nunca falou nada. O cara teve 2 gols na última passagem, cara. 2 gols na última, nunca foi perseguido. Por quê? Porque tinha o Guilherme, não, né? O Guilherme é um cara mais rústico, aí vamos xingar o cara. Enquanto a torcida do Santos não olhar pra dentro de si e falar, cara, precisamos mudar essa postura, e olha, no que depender dessa gente que frequenta aí essas cadeiras cativas pagas da Vila Belmiro, o Santos só vai afundar, porque essa gente é um câncer. Essa é a verdade. Essa gente é um câncer. Naquele setor eu nunca pisei e nunca vou pisar na Vila Belmiro. Eu tenho um nojo dessa gente. Tenho nojo. Todo respeito. Não estou generalizando, não. Deve ter muito cara, gente boa, que olha pro lado e fala, puta que pariu, hein? Esses caras são chatos, que merda. Deve ter, porque não existe unanimidade no mundo. Não existe, cara. Tem gente filha da puta em todo lugar da sociedade e tem gente do bem em tudo quanto é lugar da sociedade. Mas... assim, analisando o coletivo dessa torcida, dessa parte da torcida, um câncer completo. Um câncer completo. O Santos não precisa dessa gente. E essa gente só é beneficiada. O cara pagou lá a cadeira há 50 anos atrás. Aí o cara tem um salvo-conduto pra encher a porra do saco na Vila Belmiro. Encher a porra do saco e não de jogador que tem que encher o saco, mas do moleque. Vai se fuder, né? Vai tomar no cu. É isso. Quero saber o que vocês pensam. Grande abraço e até o próximo vídeo.